Olá, alunos da segunda série do ensino médio, eu sou o professor José Carlos Querer, estou aqui com a disciplina de arte. E hoje o que a gente vai ver? Vamos ver ritmos africanos no Brasil, né? Então, os objetivos da aula de hoje são pontuar os ritmos africanos, partindo da vinda dos escravos para o Brasil, onde viam na música e na dança as formas de proliferar suas origens, culturas e crenças, né? Então a gente vai passar um pouquinho dessa história, como que esses escravos vieram parar no Brasil, a gente começar a buscar essas influências musicais que vieram, né? Então, na aula de hoje, a gente vai analisar a influência dos ritmos africanos para a nossa cultura musical e dança. Você conhece o contexto histórico das manifestações culturais e artísticas dos povos africanos em nosso país? Conhece algum ritmo ou dança que tem origem africana? Para e pensa um pouquinho. Dá um tempinho para você. Tempo! Lembrou, né? Claro que você lembrou. Então vamos ver aqui hoje, né? Contexto histórico, pessoal. Nosso país, dentro de todos que pertencem às Américas, foi o que mais recebeu a mão de obra escrava, sendo mais de 11 milhões de seres humanos tirados à força de sua terra, né? E a eles foi negada a condição do ser humano. Eram considerados inferiores intelectualmente, como se fossem animais, e que por isso não havia problemas em usá-los como escravos. Então, esse é todo o percurso histórico, não só do nosso país, como diversos outros, né, que usaram, né, os negros como escravos, vieram para cá, trabalharam, deram suor e, ao mesmo tempo, eles eram banidos, né, proibidos de cultuar, de ter suas crenças, tudo, e eles foram fazendo isso de maneira clandestina, tanto que o Brasil talvez seja o único país do mundo, né, com a miscigenação, né, com maior mistura racial, é o Brasil isso, mas é de mistura de crenças, né, e a gente pode ver isso na própria concepção das religiões, né, de origem africanas, mas, né, do sincretismo que a gente tem. O que é o sincretismo? Era aquela mistura racial, mistura de nomes. Então pegava a Santa Bárbara, né, que era uma santa católica, e faziam alusão como se fosse Iansã, que é uma santa do candomblé, da Umbanda, né, justamente para poder cultuar, né, indiretamente os seus deuses, as suas crenças, né. Então, assim, para compreender como o negro foi tratado, podemos falar dos navios que traziam eles para o nosso país, os chamados navios negreiros, né? Através da pintura, possível imaginar o quão precárias as condições dos negros cativos. Muitos morriam até a bordo, né? E eram jogados ao mar, né? Passavam aí meses para até chegar no Brasil, né? Muitas com doença, iam pegando, né? Devido até às condições de saúde que eles eram expostos nisso aí, famílias, inúmeras famílias separadas, né? Literalmente arrancados mesmo da sua terra, vindo para cá e tendo que trabalhar até separadamente, né? Tido até como animais, né? Eles eram comprados nos mercados de escravos. Eles avaliaram o dente, a forma física, no que poderia ser útil, né? A gente tem várias aí condições, várias maneiras hoje de se ver como que eles eram tratados e ver a maneira errônea que era, né? E para a gente resgatar isso hoje. Então, o foco hoje na nossa aula é lembrar um pouquinho disso para a gente chegar na parte musical, que é o que a gente pretende, tá? Então, a taxa de mortalidade era muito alta, poucos sobreviviam à travessia do oceano, e quem chegava a durar mais de 3 meses de viagem, portanto, era comum os mortos permanecerem ao lado dos vivos um bom tempo, né? Quando não eram jogados. Então, ficavam tudo enrolado lá e iam vendo. E aquele cheiro horrível, né, de corpo, né, em putrificação, né. Portanto, para tornar a existência um pouco menos sofrida, aqui em nosso país, os africanos tentavam manter religiosidade, sua cultura, sua arte e etc., né. Com o passar do tempo, os costumes africanos foram se misturando aos costumes europeus, criando uma nova identidade, novos gêneros musicais e novas religiosidades, né? Como a gente falou, a ideia do sincretismo, né? E dessa miscigenação de tudo, né? Da própria arte, uma influenciando a outra, até a gente criar uma coisa genuinamente, que hoje a gente fala que é genuinamente nossa, do nosso país. Então vamos lá, responda as seguintes questões do caderno. O preconceito racial ainda existe hoje?
Na arte ele está presente? Se sim, qual forma que ele está presente na arte? Existe atualmente algum tipo de arte que privilegia os negros? Sim ou não? Por qual motivo? Então, vou dar um tempo para você pensar, pesquisar, ver uma boa parte que é a sua visão, o que você pretende alcançar com essas respostas, tá? Então, aí depois você vai pegar e vai mostrar para o seu professor. Vou dar um tempinho e a gente já volta. Estamos de volta aqui, dá um tchau pro Natan, ó, o Natan lá, nosso intérprete de hoje. Então, pessoal, claro que fica a seu critério a ideia da resposta, e uma coisa que a gente tem certeza é que realmente existe até hoje preconceito racial, e na arte também está presente, tá? De diversas maneiras. E se você for ver, não só na ideia racial, mas a arte diretamente está sempre sofrendo preconceitos. Com o andar dos anos, dos séculos,
né? Cada vez que você ousa fazer alguma coisa diferente, você acaba sofrendo preconceito. Então vamos prosseguir. Gêneros no Brasil. Desde 1500, os gêneros e ritmos se ramificam dessa raiz, se consolidam nos séculos seguintes. Um deles é o maracatu, que foi no século XVII, o baião e machixe no século XIX, o choro no século XIX também, o samba e o frevo no século XIX e XX, né? O samba aí também, a maioria deles aqui, saindo justamente das nossas raízes, né? Toda dessa influência, né? E não podemos deixar de lado. Na coisa da dança, foi a própria capoeira, que ela começou com uma espécie de dança, né? Para disfarçarem, né? A luta, a ideia de luta que eles queriam passar. Então, assim, muitos negros foram trazidos da África para trabalhar no engenho das canas-de-açúcar e nas fazendas de café e nas roças. 1624 foi a primeira vez que se viu a capoeira, né? Mistura de arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Então, para muitos aí, os donos de engenho achavam, eles estão só dançando, e na verdade eles também estavam treinando, né? Olha que legal. E isso até hoje a gente tem, né? E fora quando a gente trabalhar instrumentos musicais, a gente vai ver a importância, né? Que tem o berimbau, os outros elementos que fazem parte aí, para ajudar justamente nesse ritmo que a capoeira também trabalha, né? Aí a gente começa com os ritmos propriamente ditos, tá? Então a gente tem o lundu, né? Que são as primeiras referências que datam de 1780, descreve como uma dança indecente, caracteriza-se pelo balançar alternado dos braços e estalar dos dedos com a popular umbigada, de bater um umbigo no outro, né? E o machixe, que é a dança urbana, nascida na periferia da cidade do Rio de Janeiro, no final do século XIX, estendendo-se aos clubes carnavalescos e aos palcos de teatro e revista. Altamiro Carrilho e Chiquinha Gonzaga, que com certeza você já ouviu falar, né? Que é a grande autora de muitas marchinhas carnavalescas, ela também fazia muito o machixe. Então a gente vai passar por 2 vídeos agora, 2 momentos para você ver e observar um pouquinho só de características desses 2 ritmos aí, tá? Vamos colocar lá. Perceberam bem aí a ideia da umbigada que a gente fala, né? O umbigo de frente para o outro. Para mim já é mais difícil fazer isso, né? E também a sensualização que tem o próprio ritmo da dança, né? Lembrando que essas imagens, todas que a gente vai passar, os vídeos que a gente vai passar, foram cedidos pelos grupos, né? São vídeos de YouTube que nós entramos em contato, pedimos para estar liberando para a gente poder divulgar na nossa aula Paraná. Então, aqui agradecendo o grupo Abambaê, né? Do Marajoara, né? Que existe aí até hoje. E aí o machixe da companhia Belle Époque, lá do Rio de Janeiro, que a gente vai botar. Prosseguindo, né, gente? Aí a gente vem com um ritmo assim, que a gente diz hoje em dia que é um ritmo mais carnavalesco, que é o maracatu, né? Manifestações que envolvem dança, música, utilizando os instrumentos musicais, geralmente associados à percussão. Um momento a gente vai ter eu garanto para vocês que a gente vai ter uma aula exclusivamente sobre percussão aí, tá? Então, tambores, atabaques, surdos, etc., que estão presentes também nos rituais do candomblé e da Umbanda. É uma apresentação em espaço público no qual tem algo de teatral. As pessoas que fazem parte, além de dançarem e cantarem, assumem o papel de algum personagem.
remontando a realidade do Brasil colônia, tá? De volta aqui, pessoal, só lembrando aqui, ó, também cedido pelo Leãozinho de Itatinga, lá em Pernambuco, tá? E uma das características do maracatu é justamente essa figura que você viu aí, que é o caboclo de lança, tá? Todos os eventos do maracatu que acontecem tem que ter essa figura, que é um cara lá, que sempre com o rosto coberto, que faz toda a parte do ritual da dança com a lança na mão. O frevo que é bem conhecido lá também, né? Ritmo musical e dança, considerado o primeiro carnavalesco, né? Surgiu em Pernambuco entre os séculos 19 e 20. Baseia-se na função de gêneros como a marcha, o machixe e a polca, né? A sua dança foi influenciada pela capoeira também. Então o frevo, que você sabe, que pegam aquela sombrinha e começam a dançar, né? E o baião, que aí também nós conhecemos também, que é o ritmo musical nordestino, que a partir de 1940 tornou-se popular através do Luiz Gonzaga e do Humberto Teixeira. Usa viola caipira, sanfona, triângulo, flauta, acordeon. E o exemplo do baião é a asa branca, mas a gente vai passar um outro exemplo aqui para você, tá? Então vamos lá ver o frevo. Olha a tesoura para cortar todos os mares. É o frevo no pé e a sombrinha no ar. Pernambuco tem uma dança que nenhuma terra tem. Quando a gente entrar na dança, não se lembra de ninguém. Frevo! Abrindo rojão, abrindo porque a multidão é grande demais. Prosseguindo agora, pessoal. Então aí, essa música bem conhecida, né? Se você escuta um pouquinho de música do Nordeste, tudo, essa é bastante conhecida, já passou até em novelas, em seriados, né? Então, a vida de viajante do Luiz Gonzaga. Então vamos exercitar. Responda a seguinte questão no seu caderno. Quais os motivos que fizeram surgir o maracatu e por que ele é importante para a nossa cultura? Então a gente falou, né? E agora você vai descrever lá enquanto eu vou tomar uma água e retorno.
De volta aqui, pessoal. Então, assim, olha, estamos chegando assim no final dessa nossa primeira etapa, né? Mas o bacana é você pegar não só o maracatu e ver e colocar no seu caderno, como você colocar um pouquinho de cada um desses do lundu, do maxixe, do próprio baião, do frevo, ver o que eles trouxeram tanto de influência, o que veio da influência africana, né, desse ritmo. A gente sabe que a maioria delas vieram com essa batida do candomblé, da umbanda, né, dos instrumentos de percussão, que são bem importantes em todos os ritmos brasileiros, né? A gente tem muito essa influência desses instrumentos de percussão. Então, o que a gente viu na aula de hoje? Tá acabando, né? Então, analisamos o contexto histórico-racial e social da cultura africana em nosso país. Compreendemos a relação da religião com a arte, conhecemos um pouco sobre as danças e ritmos e influência africana. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser.